Tudo bem, vou fazer uma pequena revisão aqui, bem rápida, sobre imputabilidade penal. É mais uma revisão sobre a questão da própria legislação. Tudo bem, então, imputabilidade penal. O artigo selecionado aqui foi o artigo 28, no seu parágrafo 1º, que diz assim: é isento de pena. Então, o primeiro ponto importante é lembrar que aqui estamos tratando de isenção. Consequentemente, isento de pena. O agente que por embriaguez completa, qual é o ponto para ser isento de pena? Que a embriaguez seja completa. Proveniente de caso fortuito ou força maior. Era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse fato. Portanto, essa é a literalidade do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. O que é que diz o artigo 26? É isento de pena, a mesma coisa. Observe que quando estamos falando sobre imputabilidade penal, falamos sobre isenção de pena. Artigo 26 diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz. Observe-se que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento. Qual é o grande ponto aqui? Se ele era inteiramente incapaz, há isenção de pena, ele será isento de pena. Por outro lado, se não era inteiramente capaz, ou seja, aqui a gente vai botar metade inteiramente, só para ficar fácil o entendimento. Então, se ele não era 100% inteiramente incapaz, não era inteiramente incapaz, então a pena será diminuída de 1 a 2/3. Então, recapitulando, artigo 26 do Código Penal é isento de pena. Então, imputabilidade, a gente sempre vai falar que a pessoa é isenta de pena. O agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se ligue. Se era inteiramente incapaz, isento de pena. Se não era inteiramente incapaz, a pena será diminuída de 1 a 2/3. Artigo 28, também é um artigo que cai bastante. Também a literalidade dele é muito simples, muito tranquila. Não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. E olha só, falando de novo da embriaguez. Falamos que era isento de pena quem estava com embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Mas a embriaguez por si só tem que ser analisada. Então, a embriaguez
que é voluntária ou que é culposa, seja pelo álcool ou outras substâncias análogas, não excluem a imputabilidade penal. Não excluem a imputabilidade penal. Isso aqui é muito importante. É muito importante. A emoção é aquele estado passageiro, né? A emoção é passageira. E a paixão é muito mais duradoura. E, a depender, a paixão pode se caracterizar como uma doença patológica. Então, é muito importante ter esse cuidado com relação à emoção e à paixão, mas, de modo geral, a emoção e a paixão por si só não excluem a imputabilidade penal. E a embriaguez, para excluir a imputabilidade penal, para que o sujeito, o agente, seja isento de pena, é preciso que aquela embriaguez seja completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, esse é o nosso assunto e damos aqui por encerrado. Bons estudos a todos!